Olá, preciosidades! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer uma série para vocês de curiosidades e evidências. E hoje é o nosso primeiro vídeo relacionado a esses temas. Gente, hoje eu vou falar um tema muito importante para todos nós. E eu acredito que esse tema vai edificar a vida de muita gente e vai também trazer informações que vocês não conheciam até então. Tá certo? Gente, nós sabemos que a existência de Deus é uma polêmica. Muitas pessoas não acreditam na existência de Deus. E muitas pessoas, por mais que você fale, ela não vai acreditar na existência de Deus. Lá no fundo, ela acredita sim que existe um Deus. Em outros vídeos mais para frente eu vou contar para vocês o porquê todos acreditam em Deus lá no fundo. Mas vamos dizer assim, existem muitas pessoas que se você não comprovar a existência de algo, ela diz que não acredita. E muitas pessoas batem na tecla que não acreditam em Deus porque muitos não têm como comprovar a existência de Deus. Mas hoje eu trouxe um vídeo muito interessante que pode mudar a opinião de muitas pessoas. Nós vamos falar hoje sobre a existência de Deus e a ciência. Vocês sabiam que a ciência já comprova a existência de Deus? Vamos estudar um pouquinho sobre esse tema hoje, pois nós, como cristãos, temos que estar informados. A palavra do Senhor vem nos dizer que o povo do Senhor perece por falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer um pouco para a gente estar inteirado nesse mundo tecnológico que nós vivemos, pois, como a palavra de Deus mesmo falou, a ciência aumentou e o saber se multiplicou. Então, nós temos que acompanhar para tentar entender tudo o que está acontecendo ao nosso redor, tá certo? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as revelações da ciência sobre os mistérios da vida. Vocês sabiam que a ciência está diretamente ligada à religião? Muitas pessoas têm o costume de separar a ciência da religião, achando que uma não precisa da outra. Mas eu falo para vocês que uma completa a outra. Porque, gente, na verdade, todas as ciências, elas vêm de Deus. Vocês sabiam que Deus é dono de todos os saberes e de todas as ciências? Eu posso comprovar para vocês e nesse vídeo eu vou mostrar algumas coisas. É claro que em outros vídeos eu vou trazer outras informações muito importantes para vocês, que não vai dar para trazer tudo nesse vídeo. Se eu fosse falar tudo para vocês nesse vídeo, esse vídeo ficaria imenso. Então hoje eu vou focar mais na existência real de Deus. Ao contrário do que a gente já pregoou por 150 anos, há evidências de inteligência na vida e no universo. A vida foi feita pronta, o universo foi feito pronto, planejados por um ser extremamente inteligente, com design, com arte, com perfeição. Marcus Eberlin coordena o Núcleo de Pesquisa em Ciência, Fé e Sociedade, recém-inaugurado por uma das maiores universidades de São Paulo, em parceria com instituições americanas. Vocês sabiam que especialistas de vários países estiveram no Brasil para formar um grupo para estudar a tese do design inteligente? E esses cientistas acreditam que a perfeição da natureza e a complexidade que tem na natureza e em tudo que existe levam à existência de um ser superior. Gente, porque tudo que existe tem uma inteligência própria. Gente, tudo que existe Deus criou com uma inteligência. Isso é algo assim perfeito da parte de Deus. Então, se eu falar aqui para vocês do nosso corpo, o nosso corpo ele possui uma inteligência própria, porque cada órgão funciona de uma forma específica e cada órgão cumpre o seu papel específico no nosso corpo. Então, o nosso coração tem uma função específica, o nosso fígado tem uma função específica, os nossos rins têm uma função específica, o nosso pulmão tem uma função específica. Então, cada parte do nosso corpo, ela é complexa e ela exerce uma função muito importante para que haja a manutenção da vida. E assim, gente, em toda a natureza existe essa inteligência.
E a ciência começou a entender que há uma inteligência por trás de tudo. E essa inteligência é o próprio Deus. O que há por trás do bater das asas da borboleta? Ou das cores vibrantes da natureza e de cada animal? O que há em comum entre a natureza, as forças dos furacões, as conchas do mar? Que mistérios guardam as nossas células? Vocês sabiam que as nossas células abrigam mistérios? Que mistérios há no DNA? O DNA que é responsável por tudo que somos. E muitos estudiosos começaram a debater essa temática. Há uma inteligência por trás de todas as coisas. E isso já está virando estudo da própria ciência. Que inteligência é essa por trás de todas as coisas? E aí vocês sabem me responder? E aí nós nos perguntamos, como o universo tem uma própria ordem e obedece essa ordem? Como o mar tem uma própria ordem e obedece essa ordem? Os planetas, eles seguem uma ordem, por isso eles não colidem um no outro. Eles têm o seu movimento próprio. Ele tem o seu lugar no espaço, para que não haja uma grande catástrofe. Há uma inteligência por trás de tudo isso. O mar é outro segredo muito grande que nós vamos ver em vídeos mais à frente. Mas uma das coisas que nós podemos falar hoje é que o mar, ele obedece uma ordem, pois ele não invade as cidades. Exceto quando tem um tsunami, mas normalmente o mar, ele está lá obedecendo a sua ordem. Ele está lá não invadindo as praias, não invadindo as cidades. Porque existe uma inteligência por trás de todas as coisas. Então podemos resumir, gente, há evidências de inteligência na vida e no universo. Em toda a natureza há evidência de uma grande inteligência, de uma grande sabedoria por trás de todas as coisas. Quem é essa sabedoria? Quem criou todas as coisas perfeitas? Quem deu uma inteligência própria para cada coisa na natureza? Para que ela tivesse um funcionamento próprio. Então a perfeição da vida, a perfeição da natureza e a complexidade de todas as coisas comprova a existência de um ser superior. Gente, a Record fez uma matéria linda falando sobre isso e eu vou colocar alguns pontos aqui para vocês verem as falas de alguns estudiosos que falam sobre esse tema que eu estou trazendo para vocês. Observem. Vocês sabiam que existe um núcleo de pesquisa, ciência, fé e sociedade? E esse núcleo foi recém-inaugurado por uma das maiores faculdades da cidade de São Paulo, com parceria com instituições americanas. Gente, e não é de hoje que os cientistas procuram evidências desse arquiteto da vida. Gente, eu vim trazer uma curiosidade para vocês. Muitas pessoas falam que a matemática, ela foi inventada pelo homem, mas na verdade, a matemática, ela vem de Deus. A matemática está presente em toda a natureza. Vocês sabiam que a matemática vem de Deus? Tudo no universo tem uma matemática exata. Gente, eu tive uma experiência com Deus no ano de 2019. E foi uma experiência muito forte, ao qual Deus me permitiu ver a matemática do universo. Em outro vídeo eu falo sobre isso. Bom, o foco hoje não é experiências espirituais, mas eu vou falar um pouco para vocês do que aconteceu comigo. Eu percebi, através de uma visão que Deus me deu, a matemática do universo. Então, todos os pontos no espaço, tudo que há ao nosso redor, em termos de criação de Deus, tem uma matemática exata. E eu vi os gráficos, sabe, se tocando, e eles trincavam um no outro e formavam ali uma matemática exata. E eu olhava para o outro lado e eu via novamente, milimetricamente. Então eu vi a matemática exata do espaço onde eu estava. Então eu posso falar para vocês, gente, através de uma visão que eu tive, que há uma matemática perfeita de Deus em todas as coisas. Depois eu comecei a estudar
e ver que realmente os cientistas conseguiram comprovar, não é somente através de mim, conseguiram comprovar que há uma matemática específica para todas as coisas que existem na natureza, e nós vamos ver isso agora. Em cada quadrado a gente consegue construir arcos, são aquelas linhas tortas, né? A gente consegue ligar um arco com o outro. Quando você liga um arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, e vai seguindo um outro arco, pensando no próximo quadrado, um outro arco. Essa aqui é uma figura que é uma espiral, chamada espiral de Fibonacci. E essa espiral aparece em diversos lugares do nosso cotidiano. Por exemplo, a nossa orelha. O formato da nossa orelha é exatamente essa espiral. Uma coisa interessante, aparece o nosso rodamuinho do cabelo aqui. É o mesmo formato que aparece aqui. Que é o mesmo formato que aparece naquela concha do mar, tal do Nautilus, né? Que é o mesmo formato que aparece nas estrelas do universo. Que é o mesmo rodamuinho que forma quando tem um furacão. Vocês sabiam que Galileu Galilei, um célebre físico e astrônomo italiano, disse há mais de 400 anos que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Olha só, gente, esse pensador falou isso. Esse homem tão inteligente falou isso, que havia uma inteligência por trás de todas as coisas. A matemática se dedica a provar que tudo no universo segue uma lógica. Mas foi antes da Idade Média que outro italiano, Leonardo Fibonacci, decifrou parte desse alfabeto. Ele descobriu um padrão numérico que está em quase toda a natureza, e que se encontra em quase toda a natureza. O nome desse homem foi Leonardo Fibonacci. E esse padrão, ele se repete em quase tudo na natureza, ou seja, ele é encontrado em quase tudo na natureza. O padrão ficou conhecido como homenagem a ele como sequência de Fibonacci. E esse homem teve uma grande importância, pois ele decifrou parte desse alfabeto matemático. Gente, então vocês percebem que a ciência, ela anda junto com a existência de Deus? Então podemos dizer que religião e ciência caminham juntos. Mas eu não falo de religiosidade em si. Eu falo que as coisas de Deus, as coisas supremas de Deus, a existência real de Deus, a existência da natureza, a inteligência que a natureza possui, a complexidade que há na natureza e a ciência caminham juntos. A ciência tenta sempre desvendar esses mistérios, e a ciência, ela vem de Deus também, então ela é muito importante. Além da ciência nos trazer um conhecimento, ela também nos ajuda em muitas outras coisas, como na descoberta de cura para algumas doenças, como a invenção de algumas vacinas, como medicamentos para determinadas doenças. Então nós devemos também muita coisa à ciência. É claro que a sabedoria vem de Deus. Deus permite a sabedoria ao homem. E o homem, através da sabedoria dada por Deus, eles começam a desenvolver muitas coisas, né, através da permissão de Deus. Se isso for a permissão de Deus, Deus ele permite sim que o homem venha descobrir muitas coisas através da ciência. Desde a invenção de medicamentos até as altas tecnologias que nós temos hoje. Isso tudo é devido à ciência, às invenções também de transportes, enfim. Isso tudo vem através da ciência. Existem vários tipos de ciências. E Deus, ele é dono de todas as ciências. Ele dá sabedoria ao homem para que o homem possa estar nesse mundo e venha desenvolver muitas coisas para a sua própria sobrevivência e para a manutenção da vida. Então a ciência, ela caminha juntamente com a existência de Deus. Gente, nessa visão que eu tive, eu via traçados em todo o espaço que eu estava, e é como se fossem retas, e naquelas retas elas trincavam uma na outra, né? Elas perpassavam umas a outra, e quando elas se tocavam, assim, aqui tinha uma reta, quando elas se tocavam, elas faziam uma matemática exata. E eu falava assim para Deus, e esses números, e essas matemáticas? Eu via aqueles traçados assim, aqueles traçados fluorescentes no espaço, passando um por outro e trincando, e formavam uma matemática exata. Tudo dava certo, cada ponto ali do espaço, sabe, que eu estava, formava uma matemática exata. E eu perguntei, Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor me mostrava a matemática exata
daquele espaço que eu estava. Imagine no universo inteiro, gente. Eu posso falar para vocês, Deus, ele é o maior arquiteto do universo. Deus, ele fez tudo com os milímetros certinho. Tudo em uma matemática exata. Mais uma comprovação matemática de uma mente inteligente e brilhante por trás de todas as coisas seria chamado o número de ouro, representado pela letra Φ, ou podemos chamar de proporção áurea. O número de ouro também é representado pelo dígito 1,618. Olha só o que esse professor fala. Muito interessante, prestem bem atenção. Essa regra do número áureo, ela vem, né, aparece no Fibonacci e aplica em um monte de situações. E é legal que os gregos percebiam isso, eles associavam isso muito com a ideia de perfeição. Esse padrão ficou conhecido como sequência de Fibonacci, uma sequência lógica de números que pode ser expressa em formas geométricas. Em cada quadrado, a gente consegue construir arcos, aquelas linhas tortas, né? A gente consegue ligar um arco com o outro. Quando você liga um arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, e vai seguindo um outro arco, pensando no próximo quadrado, um outro arco, essa aqui é uma figura que é uma espiral, chamada espiral de Fibonacci. E essa espiral aparece em diversos lugares do nosso cotidiano. Por exemplo, a nossa orelha. O formato da nossa orelha é exatamente essa espiral. Uma coisa interessante, aparece no nosso rodamuinho do cabelo aqui. É o mesmo formato que aparece aqui. Que é o mesmo formato que aparece naquela concha do mar, tal do Nautilus, né? Que é o mesmo formato que aparece nas estrelas do universo. Que é o mesmo rodamuinho que forma quando tem um furacão. Essa regra do número áureo, ela vem, né, aparece no Fibonacci e aplica em um monte de situações. E é legal que os gregos percebiam isso, eles associavam isso muito com a ideia de perfeição. Está presente nas asas da borboleta e até mesmo nas medidas do corpo humano. Se você pegar a sua altura e dividir pela distância do seu umbigo até o chão, vai dar aproximadamente 1,6. Vai dar um φ também. Se a gente abre os braços, né, calcula a distância da ponta de um dedo até a ponta do outro dedo. Então vai ser desse dedo maior aqui, no dedo médio, até chegar ao dedo médio. Se eu pegar essa distância e dividir pela distância desse dedo até esse ombro aqui, vai dar 1,6 de novo. E essa sequência de Fibonacci, ela foi encontrada também nas ondas do mar, nas pétalas das rosas, na distribuição das sementes do girassol. E essa sequência de Fibonacci nós podemos encontrar em muitas outras coisas, que eu nem vou falar aqui hoje. Então nós agora temos a certeza de que existe uma mente pensante e inteligente por trás de todas as coisas. Um grande Criador. E esse Criador é o nosso Deus. Olha só a evidência dele nos mínimos detalhes. Gente, quando eu falo que Deus é Deus de detalhe, muitas pessoas não acreditam, mas Deus, ele é Deus de detalhes, até mesmo no formato da nossa orelha, na formação do redemoinho, nas ondas do mar, nas pétalas das rosas. Então, tudo isso nós encontramos aquela sequência de Fibonacci. Só que, gente, Deus permitiu que esse homem, ele descobrisse. Foi uma permissão de Deus? Foi. Deus, ele dá inteligência para quem ele quer e para quem busca. Se você buscar inteligência, Deus, ele vai lhe dar. E em outro vídeo eu vou falar um pouco sobre uma experiência que eu tive sobre questões de inteligência dada por Deus. É um vídeo muito forte, mas só futuramente que eu farei esse vídeo. Eu vou fazer esse vídeo em outro momento, porque esse já tá ficando muito longo. E eu tenho certeza que vai edificar a fé de muitas pessoas relacionado à inteligência dada por Deus. Vocês sabiam que existem múltiplas inteligências que Deus tem? E que ninguém pode ter a inteligência de Deus, a inteligência verdadeira? Porque é loucura para o homem, mas isso eu vou falar em um próximo vídeo. Quem tiver algo importante sobre esse assunto que nós falamos aqui, coloque aqui nos comentários e eu estarei vendo todos os comentários aqui e respondendo, tá bom? Então, abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.